Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno vai cair na prova. Vamos com mais uma aula de História do Brasil. Eu, professor Augusto, estou aqui, né? Estamos aqui, mas só estou eu aqui no momento. É... mas à distância estamos juntos nesse nosso na nossa continuidade aqui das nossas aulas de pandemia, nossas aulas remotas, nossas aulas à distância, enfim, como você preferir chamar. Hoje é a aula 6 de História do Brasil. O título é Interiorização da Colônia. Mas antes que você se questione, se pergunte, professora, cadê a camiseta rosa? Já expliquei no outro vídeo, cara. Tô gravando de madrugada, tá frio, pô, deixa eu com o meu crachazinho aqui do curso, ó. Coisa bonitinha, cara. E é isso aí. Quando voltar a fazer um calorzinho de madrugada, eu volto a usar a camiseta rosa. Aqui no fundo, você deve ter reparado, tem umas imagens aqui agora aparecendo aqui que não estavam aqui na aula passada. Alterações do cenário, enjoei do cenário. Então acabou aparecendo aqui coisa nova. No caso, presidentes do Brasil, né? Temos aqui Jânio Quadros, Temer, aqui escondidinho atrás do Temer tem a Dilma, aqui tem o Figueiredo, aqui tem o JK, e eu vou variando aí de presidentes do Brasil ao longo das nossas aulas. E aqui, logicamente, o cachecol do maior clube do estado do Paraná. Mas falando da aula 6, que é o que importa, interiorização da colônia. No nosso último momento juntos, eu falei para vocês sobre Brasil holandês, invasões francesas, ataques ingleses e coisas do tipo. Enquanto tudo isso rolava, enquanto o Brasil plantava cana no Nordeste, enquanto tudo estava rolando, cara, também começa a rolar no Brasil um processo de interiorização, ou seja, pessoas em maior quantidade, não nada muito significativo, mas em maior quantidade, começam a ir para o interior do Brasil, formar aquilo que hoje a gente pode chamar de interior do nosso país. Em geral, a colonização do açúcar ela era só o Nordeste e só no litoral. A partir desses atos de interiorização que a gente vai estar na aula de hoje, você passa a ter pessoas adentrando para o sertão do Brasil. O primeiro parênteses da aula é o termo sertão. Sertão no Brasil colônia era tudo aquilo para além da Serra do Mar, não necessariamente apenas o interior do Nordeste, mas a gente podia falar do sertão de Paranaguá, que é o que? É Curitiba. Então, o sertão é um termo bem mais amplo, bem mais geral do que aquele que a gente usa hoje. Falando em Nordeste, a interiorização do interior do Nordeste ela se deu a partir do gado, da pecuária, das vaquinhas. Mas quando eu falo de gado, eu não estou falando de pessoas manipuladas politicamente pela internet. Quando eu estou falando de vacas, eu não estou falando daquelas pessoas que você gosta de ofender no colégio. Eu estou falando de vaquinhas de verdade. No Brasil colônia, a alimentação básica era a partir da mandioca, mas a mandioca é carboidrato. A proteína base ainda era de origem animal, e é assim durante a maior parte do tempo, e continua sendo assim. E no caso da história do Brasil, era a vaca, era o gado de corte. Só que esse gado de corte, no litoral, ele ocupa um espaço que você poderia preencher com cana-de-açúcar. Logo, não é legal você colocar o gado junto com a cana, até porque o gado estraga o canavial, ele come, ele pisa, ele esmaga. Outro problema é você colocar o gado junto com a plantação de mandioca, que em geral era roça de subsistência, que aqueles espaços dos latifúndios, aquelas fazendas, já tinham. Porque se o gado comer a folha da mandioca, ele passa mal e por vezes ele morre. Afinal, a folha da mandioca é tóxica, inclusive para nós humaninhos. Não coma a folha de mandioca. Repare que você já viu saladas gourmets de muitas coisas, tipo folha de cenoura, broto de feijão, broto de beterraba. Agora, você nunca comeu salada de broto de aipim, porque faz mal para a saúde. Então a vaquinha não pode comer, mas ela é burrinha, ela vai e come e morre. Então você não cria vaca no litoral do Brasil, porque ou tem cana ou tem mandioca. Então você acaba não misturando os dois. Criar a vaca no próximo espaço geográfico, depois do litoral, também não é adequado. Afinal, no Nordeste, se você sai do litoral, você chega na Serra do Mar. A Serra do Mar não é adequado, porque ali a vaquinha vai ficar subindo e descendo o barranco o dia inteiro. E aí ela vai virar uma espécie de vaca bombada, ou seja, uma vaca com uma carne rígida, com uma carne dura, uma carne que não é
na maior parte do tempo, o que você deseja para se alimentar. Então, para onde que vai as vaquinhas? Para além da Serra do Mar, no interior do Nordeste. Vai para o sertão. E chegando no sertão, elas são fixadas, em geral, nos vales dos grandes rios locais, como o Rio São Francisco. Então, os entornos dessas áreas com água é que as vaquinhas acabam ocupando. Por que tem que ser nessas áreas? Porque, em geral, é nessas áreas que você vai encontrar água em grande quantidade. E vaca consome muita água, cara. Então, é por isso que é no vale desses rios que acabam aparecendo essas maiores criações de gados e algumas vilas, que depois vão dar origem a algumas cidades do interior do Nordeste do Brasil. Outro ponto interessante dessa passagem é os trajes típicos do Nordeste, né? Repare que em geral são trajes feitos de couro. Por quê? Porque em geral o cara vendia a carne da vaca e usava o couro da vaca para fazer seus trajes. Sem falar que por ser de couro, ele é muito útil para você caminhar, para você cavalgar dentro da caatinga, a vegetação típica do interior do Nordeste, que é uma vegetação que tem muitos espinhos. E aí a roupa de couro evita que o espinho corte o seu couro, né? Passa na roupa, mas não corta a sua pelezinha de bebê. E aí, por consequência, pele de bebê é sacanagem. E aí, por consequência, você usa então a roupinha de couro. Por isso, desses trajes típicos do Nordeste, que parecem até estranhos quando você olha, pensando que o interior do Nordeste é bem quente, diferente de Curitiba hoje. Mas, de qualquer forma, teve então essa ocupação do interior do Nordeste através de vaquinhas. Aonde mais teve vaquinhas, professor? No extremo sul do Brasil. Só que o extremo sul do Brasil, as vaquinhas chegaram lá não com portugueses, chegaram lá com padres jesuítas espanhóis, em sua grande maioria, que largaram vacas nos pampas gaúchos, não só nos gaúchos, mas a gente está falando de Brasil, então nada de uruguaios e nada de argentinos. Nos pampas gaúchos, e lá deixaram as vacas se criar quase que de uma forma selvagem, para depois ter um gado de corte. Alguns grupos indígenas, inclusive, se apossavam de vacas. Tem umas histórias boas por lá. E aí, muito tempo depois, é que os portugueses vão, de fato, tomar conta daquilo tudo e passar a explorar as vaquinhas na região sul do Brasil também. Mas aí também vai ter vaquinhas naquela região. Outro ponto de interiorização da história do Brasil é na bacia do Rio Amazonas. Lá, se você lembrar, em teoria, era para ser território da Espanha. Mas como rolou a União Ibérica, esses territórios deixaram de ter um dono claro, né, durante a União Ibérica, que é aquele período em que Portugal e Espanha foram para o país. E quando a União Ibérica acabou, eles estavam confusos, né, com relação a onde eram as fronteiras. E acabou que a colonização portuguesa tomou conta do norte do Brasil. Tomou conta como? Primeiro, missões jesuíticas. Padres jesuítas portugueses iam para o interior do Rio Amazonas para catequizar povos indígenas, catequizar povos nativos. Isso não se deu só lá, mas jesuítas portugueses em si entraram no Rio Amazonas e foram para o Rio Negro, para os Solimões, enfim, todos os seus afluentes grandes. E aí, dentro dessas áreas, você acaba tendo ali a formação de algumas vilas. Nessas áreas de catequização, os padres jesuítas, eles tinham a missão de levar então essa fé cristã católica para esse índio, mas também de culturar eles da forma europeia, ou seja, levar a cultura portuguesa para esses povos, ensinar eles a ler, a escrever, a fazer música, algumas formas de arte e também a trabalhar de um modo ocidental português. Por consequência, o índio ele passa a ser aculturado, né? Ele perde a sua cultura original e vai recebendo uma cultura nova. O que tem um ponto bonitinho, mas tem um ponto chato, né? Não é legal você sair por aí aculturando pessoas. Outro ponto que tem que se falar é que muitas vezes eles usavam de artimanhas os padres para poder catequizar esses indígenas. Buscavam convencer primeiro indígenas crianças através da música para que esses sim fossem até a catequização e acabassem depois levando isso para frente ao longo da sua vida. Então tinha esse tipo de artimanha. Lógico que é bonitinho você falar assim, estavam levando a fé deles, professor, mas estavam levando doença, estavam levando uma cultura que não era necessariamente ideal para aquelas civilizações e também estava levando ali a
as formas de lucratividade portuguesa a olharem para aquelas populações de uma forma diferenciada, né? Então, os padres eles podiam ter a melhor das intenções do mundo para com os nativos. Eles, inclusive, tinham ali a ideia de não escravizar os indígenas, mas não é isso que vai acontecer muitas vezes, né? Você vai ter uma série de casos de escravidão indígena, você vai ter uma série de casos de exploração da mão de obra, feito por outras pessoas, muitas vezes, não necessariamente os padres. E muitos indígenas morrendo com as doenças que acabavam sendo trazidas pelos europeus. Afinal, tem que lembrar que a maior parte das comunidades nativas indígenas não tinha nem imunidade contra a gripe e acabavam pegando essas doenças e vindo a óbito, né? Então, a falta de anticorpos é sempre um problema numa doença viral. Vide a nossa atual pandemia de Covid-19 aí, que infelizmente hoje, dia 3/6, os dados oficiais já falam de mais de 31 mil mortes no Brasil, né? Enfim, voltando para o nosso passado, as missões jesuíticas não têm esses dois lados. Um lado bonitinho, mas um lado que gerou para o bem ou para o mal extermínio. Agora, é importante citar que a partir dessas missões jesuíticas, dessa intenção dos jesuítas em catequizar, fica proibida formalmente a escravidão indígena no Brasil. O que não quer dizer que ela não vai acontecer. Vamos lembrar disso mais para frente. Outra coisa que os padres descobrem no Rio Amazonas e nos seus afluentes são drogas do sertão. E eu não estou falando de droga no sentido de crack, cocaína, LSD. Eu estou falando de qualquer substância que altere o funcionamento normal do corpo humano. Qualquer substância que cause isso é uma droga. As drogas do sertão são coisas que, em geral, você não considera droga, tipo guaraná, tipo açaí. Algumas várias e várias ervas medicinais, algumas ervas aromáticas, que os nativos, os indígenas já utilizavam, já conheciam. Os padres, em contato com esses nativos, descobrem essas plantas, passam a consumi-las e depois passam a comercializá-las. E daí, com isso, outros portugueses descobrem ali um potencial comércio e passam a explorar também essas drogas do sertão, criando ali um primeiro ciclo econômico do norte do Brasil, na cidade de Belém, principalmente, ele sendo um porto de escoamento, então, dessas drogas do sertão, que são essas plantinhas da Amazônia. O Guaraná acaba virando símbolo dessa exploração muito utilizada até hoje como um energético, assim como o açaí também, dando muita energia, né? São elementos ali que trazem um vigor, trazem uma energia. Não o refrigerante Guaraná, que em geral tem muito pouco Guaraná, né? Mas o pó de Guaraná, por exemplo, é um energético bem interessante. Eu tomei uma vez, não gostei, mas que dá energia, isso é verdade. No sul do Brasil e no sudeste, a interiorização vai se dar por outro motivo. Os bandeirantes. Olha que história, cara. Os mesmos padres jesuítas que estavam na Amazônia, não os mesmos, mas o mesmo tipo de padre, né? Fundaram uma cidade sem querer, que é São Paulo. A história da cidade de São Paulo é bem interessante na história do Brasil, porque já haviam ali alguns padres naquela região de Santos, São Vicente, catequizando indígenas. Chega por ali Manuel de Nóbrega, depois chega o padre Anchieta, e eles escutam um cara chamado João Ramalho, um português velho, que estava há muitos anos morando aqui no Brasil, sobre a possibilidade de catequizar indígenas acima da Serra do Mar, no Planalto do Piratininga, onde inclusive esse João Ramalho já conhecia e já habitava. Aí eles vão até esse local onde tem o João Ramalho conhecimento, lá tem um início de povoação, que é Santo André da Borda do Campo, que não tem nada a ver, quer dizer, quase nada a ver com a Santo André atual, a cidade de Santo André, e dali eles são indicados pelo João Ramalho para fundar uma escola jesuítica, um centro de catequização, uma redução jesuítica, como eles chamavam, esses locais de catequese, quase como colégios fechados, numa parte alta, onde tinha supostamente um encontro de várias trilhas indígenas. Agora abre um parênteses. Muitas vezes a gente não para para pensar, galera, mas existiam vários caminhos indígenas que conectavam os mais diversos pontos da América. Havia caminhos que saíam da região de São Paulo, por exemplo, e levavam o cara lá para o mundo dos Incas, que traziam aqui para Curitiba, que levavam para o Rio de Janeiro, que levavam para Santos, todas picadas, trilhas
que esses indígenas já caminhavam há milhares de anos. Algumas dessas trilhas, inclusive, eram mais antigas que os humanos na América do Sul. Trilhas que foram inicialmente constituídas por animais da megafauna. Professor, eu não sei o que é megafauna. Cara, isso não é da história. Dá uma pesquisadinha no Google aí. É legal, cara. Eram uns bichão que tinha muito louco aqui no Brasil antes dos seres humanos chegarem por aqui. Volta para cá, volta para o Brasil. E aí essas trilhas indígenas, muitas se encontravam, cara, numa parte mais a norte ali de Santo André da Borda do Campo, próximo a 3 rios, cara. Entre o rio Tietê, o Anhangabaú e o Tamanduateí, você tinha esse encontro. E ali era uma parte alta, cara, perto do Tamanduateí, um barrancão. E aí o João Ramalho e os padres decidiram que ali poderia ter um novo colégio jesuítico e foram, inclusive, conversar com um cacique da tribo local, cara, o Tibiriçá. E o Tibiriçá autorizou que os padres fizessem ali uma redução jesuítica. E ali eles, então, começaram a construir esse prédio de taipa ainda, para ser a redução jesuítica e também uma capela. A data disso, 25 de janeiro de 1554. E ali, então, inicia a história da cidade de São Paulo, que é o vilarejo que se forma ao redor dessa redução jesuítica. Anos depois disso, homens desse vilarejo muitas vezes eram chamados, porque eles estavam no limite do Brasil, né? Ali era um dos últimos pontos de colonização, dali de São Paulo para o oeste, não tinha mais nada. Eles eram chamados pelo governo português para realizar entradas. Armavam esses homens e mandavam eles explorar o território. Nunca descobriram nada demais. Aí, depois de um tempo, passou até algumas pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo que faziam o mesmo, que financiavam esses homens para ir em busca de ouro. Vamos encontrar ouro por aí. Nessas buscas por ouro no Brasil, eles chegaram, por exemplo, na região de Paranaguá e aí, posteriormente, já no início do século XVII, em Curitiba. Não tinha cidade, mas eu digo onde hoje é Curitiba. E tudo na busca de ouro. E o máximo que eles encontravam era ouro de aluvião, aquele ouro que está no rio mesmo e que é uma quantidade em geral muito pequena, como tinha inclusive no Rio Atuba em Curitiba, como vai ter em Campo Largo. Nada muito significativo que dure muitos anos, mas dava para ganhar um dinheirinho. Agora, esses homens andando pelo interior do Brasil perceberam uma possibilidade. E se em vez de ficar procurando ouro, nós passar a escravizar indígenas e vender em São Paulo? Aí você pode me falar, professor, mas você acabou de falar que os padres proibiam a escravidão indígena e tinham apoio do rei, inclusive, para proibir a escravidão indígena. Sim, proibiam. Mas como toda lei, toda regra, tinha uma exceção. Qual era a exceção? A guerra justa. Se um indígena, se um nativo lhe atacar, você ganhava o direito de contra-atacá-lo e caso ele não morresse nesse combate, você poderia prendê-lo, poderia escravizá-lo. E aí esses caras perceberam a jogada. Ninguém sabe ao certo quem foi o primeiro bandeirante. E se a gente prender os indígenas, vender como escravos, e se os padres vierem encher nosso saco, a gente fala que foi guerra justa. Quem que vai dizer que não foi? Quem que vai provar que não foi? Cara, era um baita negócio. E esse negócio prosperou, cara. Esse negócio funcionou, cara. E funcionou por muitos anos. Então, esses paulistas, que eram, no geral, pessoas daquela redondeza de São Paulo, passaram a fazer expedições por toda aquela região de São Paulo, explorando, então, tribos indígenas para atacar e para escravizar. Só que aí não parou só na região de São Paulo. O negócio começou a ir cada vez mais longe, porque os índios também fugiam, lutavam, guerreavam. E aí passa aí para o interior de São Paulo, para a divisa já com o Paraguai, chega no centro-oeste, sul de Minas, norte do Paraná, e vai indo, cara, vai crescendo. Aí eles chegam em todo o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, do Paraná eles passam para Santa Catarina, passam para o Rio Grande do Sul, chegaram até entrar em alguns momentos em território que hoje faz parte do Paraguai, que faz parte da Argentina, e chegaram ao ponto de, nos rincões da América do Sul, a atacar reduções jesuíticas, como era de São Paulo, inclusive. Atacavam os padres, então eles matavam os padres, escravizavam os indígenas e vendiam em São Paulo depois. Rolou isso em Guairá, por exemplo, aqui na divisa do Paraná com o Paraguai.
rolou em Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul, ataques de bandeirantes a reduções jesuíticas. Então, tudo isso acontecia, cara. E ali era escravidão, escravidão, escravidão. E isso dava muito lucro para eles, né? Se comparado a outras formas de trabalho. Não que a galera ficasse milionária com isso. Mas por que dava um lucro interessante? Porque no litoral do sudeste do Brasil, em geral, quase não estavam chegando escravos negros nessa época. Escravos oriundos da África. Porque esses eram, em geral, levados para o Nordeste, onde tinha cana-de-açúcar. E no Sudeste ficava, então, esse espaço para a escravidão indígena. Também é peculiar que muitos bandeirantes tinham, inclusive, linhas familiares indígenas. Você tem vários casos de filhos de um português com uma nativa do Brasil que virou bandeirante e que não ligava para isso. A gente teve casos de bandeirantes que mal falavam português, que entendiam mais as línguas indígenas do que o próprio português. Muitos se comunicavam melhor em língua geral, que era uma tentativa dos padres jesuítas de criar uma língua híbrida entre o português e o tupi. E essa língua, em São Paulo, ela foi falada, inclusive. Ela, às vezes era mais conhecida que o próprio português. Então, tudo isso existiu. Mas eles eram pessoas muito simples, muito pobres, quase todos analfabetos, mal armados, descalços, barbudos, feios, sujos, que escravizavam milhares de pessoas. Teve grupos de bandeirantes que tinham centenas de homens que chegaram a escravizar de uma vez centenas de indígenas. E nessas marchas, depois de atacar as tribos indígenas e vencer os guerreiros da tribo, eles em geral escravizavam os adultos e as crianças que estavam se encaminhando para a adolescência e para a vida adulta. Bebês de colo e idosos eram descartados, descartado é tipo morto. Assim como pessoas doentes ou pessoas que debatiam, reclamavam da escravidão naquele momento, também eram mortos para evitar que a marcha demorasse. Para ir para o interior do Brasil, eles ou utilizavam trilhas indígenas ou leito de rios que não fossem profundos. Em caso de rios profundos, aí vai de canoa. Então, eles foram grandes exploradores, para o bem ou para o mal, do interior do Brasil e chegaram em áreas até então sem conhecimento dos europeus, ou praticamente sem conhecimento. O centro-oeste do Brasil ele só é explorado pelos bandeirantes. O interior do sul do Brasil, bandeirantes. O interior do sudeste do Brasil, bandeirantes. Então, quando, bem depois, já no século XVIII, existirem novos tratados entre Portugal e Espanha para definir o território, que estava indefinido desde a União Ibérica, o que eles vão levar em consideração? Tá, o Tratado de Madrid, vai falar disso mais para frente. A terra vai ser de quem está a colonizando. Quem que estava nesses rincões da América do Sul? Bandeirantes. Por que o centro-oeste, que era para ser da Espanha, faz parte do Brasil? Bandeirantes. Por que o interior do sul, que era para ser da Espanha, faz parte do Brasil português? Bandeirantes. Então, a maior parte do mapa do Brasil, do território nacional, só se tornou português por conta de quem? Bandeirantes. E aí, por conta disso, no seu local de origem, que é São Paulo, eles passaram no século XIX, no século XX, a ser pensados como heróis nacionais. Tanto que em São Paulo é muito comum os pontos de memória em homenagem aos bandeirantes. Escultura pro Anhanguera, que foi um bandeirante, palácio em homenagem aos bandeirantes, que é onde trabalha o governador de São Paulo, memorial aos bandeirantes no Parque do Ibirapuera. Você tem, então, muitas referências, obras de artes, que tratam dos bandeirantes como heróis nacionais. Só que aí você tem que lembrar que eles eram pessoas que estavam no mato para escravizar pessoas. Nenhum dos bandeirantes, em vida, sonhava que estava constituindo um território nacional para um país que nem existia ainda, que veio a ser o Brasil. Não, era colônia de Portugal, não era um país. Então houve uma glorificação, uma criação de um mito paulista sobre uma coisa que não era assim tão gloriosa. Enaltecer pessoas que escravizaram pessoas não me parece a coisa mais sensata do mundo. Mas, enfim, faz parte da nossa história. Nomes de bandeirantes, que você provavelmente já viu o nome de rua, você deve ter visto ônibus, cidades, rodovias, enfim. A gente pode falar do Correia Pinto, pode falar de Raposo Tavares,
Bartolomeu Bueno, que é o tal do Anhanguera. Você pode falar do Borba Gato, Domingos Jorge Velho, Fernão Dias, Gabriel de Lara. Você pode, inclusive, falar de Matheus Leme, que vai ser um dos que vai dar origem aqui à nossa cidade de Curitiba. Então, são muitos bandeirantes que a gente pode citar. Vários deles, inclusive, têm descendentes, inclusive alguns hoje, né? Talvez, dependendo da sua origem, você, inclusive, seja descendente de bandeirantes. Né? Afinal, vai saber quem eram seus antepassados lá no século XVII. Se eles forem brasileiros, a possibilidade é relativamente grande. Enfim, os bandeirantes, então, têm esses dois lados na história, né? Heróis, mas não heróis. Hoje é isso, pessoas. Na próxima aula, a gente trata mais da história do Brasil. No caso, na próxima aula, a gente fala de mineração. Por quê? A Bandeirantes é a resposta. O ano era 1692 ou 1693, não se sabe, mas um bandeirante chamado Arzão, buscando encontrar ouro em Minas Gerais, encontrou, sabe o quê? Encontrou ouro. Olha que incrível. Ele estava buscando e ele encontrou, mas dessa vez não era pouco ouro, como foi em Curitiba, como foi em Paranaguá, como foi em outros lugares. Vai ser ouro pra caramba, cara. Pra caramba. Vai ter muito ouro e vai dar início a um novo ciclo econômico no Brasil, que vai ser o ciclo da mineração. Ah, antes de você desligar, ainda teve bandeirantes. Olha como eles fizeram muitas coisas. Que trabalharam depois de explorar o Brasil como comerciantes. Isso a gente chama de monções. Eu estava esquecendo de falar disso. E também teve bandeirantes que trabalharam destruindo quilombos. Isso a gente chama de sertanismo de contrato. Agora sim, eu acabo. E próxima aula a gente fala de mineração. E eu mudo os presidentes aqui de trás para não ficar sempre os mesmos. Tchauzinho, como o Jânio Quadros está fazendo aqui. Ó. Tchauzinho. Ou como o Temer. Tchau. Até a próxima. Satisfação inenarrável.